Então, gente, hoje nosso tema é mulheres, homens e Deus. Peraí. Então, nosso tema é mulheres, homens e Deus. Só para contextualizar, assim, a gente sabe que as mulheres, no geral, assim, têm um contexto de opressão durante a história muito forte, né? Essa palavra às vezes pode soar meio um outro sentido que não é o sentido que eu tô falando. Mas, por exemplo, já teve épocas que a mulher era privada do direito ao voto. Imagina, você que é mulher não poder votar, e aí depois foi conquistado. Já teve épocas, e até hoje, muitas mulheres são tratadas como objeto sexual. Ou seja, vai contra aquilo que a gente está falando há muito tempo do ser humano ser um humano mesmo, ter valor. Aí você trata o ser humano como um objeto para satisfazer um prazer, uma necessidade e tal. Então é uma coisa desumana. Então, isso tudo assim, desigualdade no mercado de trabalho, às vezes porque a pessoa é mulher, ela não consegue chegar em certos cargos, não pode ser chefe de alguma coisa, ou não pode ter um salário bom porque é mulher. Então, tipo assim, a mulher, no geral, sofre com essas coisas desde sempre e até hoje muitas dessas coisas ainda acontecem, né? Violência doméstica, isso é uma coisa muito triste que acontece hoje e que acontece às vezes até dentro da igreja, a gente não sabe, fica no oculto, né, em off, mas o homem se aproveita da mulher ser mais fraca fisicamente, às vezes, né? E bate na mulher e fica aquela opressão ali, segurando a mulher como se ela fosse ou uma escrava dele, ou coisa do tipo. Assédio sexual, né? A gente passa na rua, às vezes a pessoa fica mexendo com a gente. Homem, às vezes, acontece também, mas a maioria é realmente mulher. Então, a gente vê que a mulher, ao longo da história, sofre com essas coisas. A gente que é mulher, a gente sabe que a gente realmente sofre com algumas coisas que os homens não sofrem. Mas aí entra um extremo que vem a questão do feminismo, que tem pautas certas, mas a maioria vai para um extremo, que não é machismo, mas vira o oposto do machismo, igual ao machismo, né? Então você acaba defendendo o. É, indo contra o machismo, fazendo o mesmo que o machismo. Então não faz muito sentido, né? Criando diferença, né? Como se a gente fosse diferente. Então é como se fosse diferente. Um quer se defender do outro, né? Isso tem até a ver com a maldição que veio depois da queda, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, embora existam esses extremos de pessoa que quer, né, revolucionar tudo, falar que não existe nenhuma diferença assim em masculinidade e feminilidade, né, que mulher e homem é tudo a mesma coisa, existe sim, mas também existe outro extremo que fala que, igual a gente está falando aqui, né, que o homem é um horror, né? Usam até palavras bem assim fortes, xingamentos para se referir a homens. Coloca o homem como um bicho, né? Abaixo de animal. E não é assim, né? A gente não pode fazer isso, porque a gente foi criada à imagem e semelhança de Deus da mesma forma. Então, apesar desses extremos, a gente não pode deixar de lado a conversa, a defesa, o desejo de que as mulheres sejam valorizadas, que as mulheres tenham dignidade, porque Deus nos criou dessa forma, que as mulheres tenham igualdade, que as mulheres tenham liberdade. Então, para falar de igualdade entre homens e mulheres, a gente precisa voltar lá no começo da Bíblia, porque a gente aqui está baseando na Bíblia, né? E a gente precisa voltar lá no começo, em Gênesis 1, começo de tudo, onde Deus criou todas as coisas. E lá em Gênesis 1, versículo 26 a 28, a gente está há vários dias falando desses trechos, né? Usando para falar sobre vários assuntos. E agora também a gente vai usar esses versículos. E lá
Deus fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre todas as criaturas. E Deus fez assim: o homem e mulher os criou, né? Tá escrito lá, quer ver? Só um minuto. Então, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. Então, aqui tem 3 verdades fundamentais sobre os seres humanos, que incluem homens e mulheres. Primeira coisa, Deus os fez à sua própria imagem. Então, não existe que o homem é mais imagem de Deus do que a mulher. Os dois foram feitos à imagem de Deus. Inclusive, lá nesse texto, quando Deus fala assim, criou Deus o homem. Primeiro ele fala assim, criou Deus o homem. Depois ele fala, a sua imagem criou, macho e fêmea os criou. Ou em outras traduções, homem e mulher os criou. Esse primeiro homem está falando não de homem masculino, mas de humanidade. Então, é o homem no geral. Deus criou a humanidade em Adão. E depois ele vem e cria Eva também, o homem e a mulher. Então, primeira verdade, Deus nos fez, homem e mulher, a sua própria imagem. Então, homem e mulher são imagem de Deus. Nenhum é mais, nenhum é menos. Segunda coisa, Deus os fez homem e mulher e deu a tarefa maravilhosa de se reproduzirem e de encherem a terra. Ou seja, essa tarefa é dos dois. Terceiro, Deus deu domínio sobre a terra e suas criaturas ao ser humano, homem e mulher. Então, a semelhança com Deus e a mordomia sobre a terra e tudo que nela há, desde o princípio, eram compartilhadas igualmente entre homem e mulher. Então, não tinha isso que Adão era mais dominador do que Eva. Não, os dois dominavam sobre a terra. Deus falou assim, Deus não falou só para Adão, ele falou no plural, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, encham a terra e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, as aves e todos os animais. Então, Deus, desde o princípio, deu isso aos seres humanos, o homem e a mulher. Então, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. E aí entra uma leve polêmica, assim. Uma leve polêmica é o seguinte: se homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, então as minhas características femininas vieram de Deus? Então Deus tem alguma característica feminina? E tem sim. Porque de onde que viria? Então a mulher não veio de Deus, a mulher veio do sei lá da onde. Deus criou o homem, mas a mulher não. Não, aqui há uma verdade. Deus criou o ser humano, macho e fêmea. Então, tudo que há no homem e tudo que há na mulher veio de Deus. Não estamos falando aqui que Deus pode ser uma mulher, gente. Pelo amor de Deus, não entende errado, não. Inclusive, existe muita polêmica em torno do filme A Cabana, né? Que Deus aparece lá como uma mulher e tal. Deus não é mulher. É muito claro. A Bíblia inteira refere-se a ele usando lá né? Que é o, como é que fala? Artigo masculino, sei lá se fala assim. Mas então, a gente precisa saber que essas características femininas e masculinas vieram de Deus, do mesmo Deus. Alguns até falam, não vou entrar muito nisso aqui, mas alguns até falam que muitas características femininas vêm do Espírito Santo, porque ele é o consolador, ele é o que se entristece, ele é o que vai até o pai pedir o pai para ter compaixão de nós. Então, tem todo esse lado sentimental no Espírito Santo. E a mulher, geralmente, não pode falar todas, mas geralmente a mulher tem mais esse lado sensível, assim, sentimental, né? Então, muitos falam que é isso. Não sei se é, não sei se não é, mas o fato é que todos nós, homens e mulheres, somos semelhança igual imagem de Deus. Igual não, né?
mas a imagem e semelhança de Deus. E aí eu queria ler só um trecho do livro. É alguns versículos que ele fala sobre isso, né? Eu queria que vocês me ajudassem aí. Alexander abre em Deuteronômio 32:18. Camila abre em Isaías, seu livro do momento. Isaías 42:14. Tamires, Isaías 49:15. Gabriel, Isaías 66:13. Tati, pode ser Tati. Não tô te vendo, mas pode. Mateus 23:37. Esses são os versículos. Todo mundo lembra aí? O meu é 42, 14, 12? 44, 12? 42. Alexandre vai começar lendo aqui Deuteronômio. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Mais. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. É isso mesmo. Então, aqui Deus está sendo referido sobre a rocha que nos fez nascer e que... Qual que é a outra parte? Não, vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês Isso, esqueceram a do rocha Deus. que os gerou. E gerar, quem gera? A mulher. Então, olha só, Deus está se comparando aqui com quem gera alguma coisa, ou seja, com essa característica que é da mulher. Outro versículo, Isaías 42:14. Diz assim: fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Certo? Então, isso mesmo. Aí ele se compara a uma mulher em trabalho de parto. Se fosse tão polêmico assim, Deus jamais iria se comparar com uma mulher. Mas ele se compara com uma mulher em trabalho de parto. Ou seja, não que ele é uma mulher, mas ele se compara ali porque ele também tem esses sentimentos. Então, olha só, muito incrível isso. Isaías 49:15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, Deus mais uma vez se compara a uma mãe. Olha só, uma mãe que ama tanto seu filho, mas mesmo assim, talvez uma mãe pode abandonar o filho. Mas Deus fala que mesmo se uma mãe abandonar, ele não vai abandonar. Então, ele está se comparando novamente com uma mulher. Isaías 66:13. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Então, de novo, Deus se comparando com uma mãe que consola o filho, olha só. E é uma mãe, olha só que doideira. Ele poderia falar como um pai que consola o filho, mas aqui ele deixa bem claro que tem características que a mulher tem mais do que o homem. Não, talvez uma ou outra não seja, mas no geral, assim, a mulher tem mais esse lado assim de consolar, de ser mais, né, amorosa e tudo mais. E Deus se compara com isso. E o último aí, Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha junto seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então, olha só, Deus falando com o povo de Jerusalém. Quantas vezes ele quis, como uma galinha, reunir seus pintinhos. Olha que coisa linda. Então, Deus, ele realmente, essa característica veio dele, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, é fato que Deus nos criou iguais, homens e mulheres, a imagem e semelhança dele. Todas as nossas características vieram dele.
Porém, nem tudo são flores, né? E aí veio a queda. E com a queda, essa igualdade foi quebrada, foi distorcida. Então, a mulher, a Eva, né, feriu os limites dados por Deus. Deus falou, ó, Eva, Adão, não pode comer dessa planta. Aí Eva vai lá, come, ainda chama o homem para comer também, come os dois. E aí, Eva deixa de se sujeitar tanto a Deus quanto ao homem, que é o marido dela. Então, algo que era para ser uma coisa gentil e liberal, de sujeição ali em amor, começou a se tornar uma maldição. Então, Eva começa agora, recebe agora a maldição. Agora você vai depender do seu marido, você vai ser sujeito. Tipo, uma coisa que era leve, normal, natural, se torna um peso por causa do erro que ela cometeu. Ela ali, realmente, Deus criou aquele ambiente tão amigável, tão amoroso, né? Cheio de companheirismo, e Eva, por um momento, deixa de submeter a Deus e a Adão, seu marido, não pergunta nada para ninguém, vai lá sozinha, enfia lá no meio da árvore lá e cai no pecado. Então, a gente viu que a igualdade foi distorcida. Porém, muitos homens gostam de usar esse trecho aí, esse acontecimento, como desculpa para maltratar e subjugar as mulheres, considerar elas inferior. Não, porque Eva que pecou, porque Eva não sei o quê. Então a mulher tem que me obedecer, eu que mando. E muito homem é assim, né? Um absurdo. Mas enfim, não vamos entrar nisso agora. Então, fato é que Deus nunca intencionou isso, de um ser inferior que o outro. A gente viu que a criação, o que Deus fez era igualdade entre os dois dominando, os dois exercendo seus papéis. Porém, isso foi quebrado pela queda. Mas vem Jesus e afirma a igualdade novamente. Jesus é maravilhoso, né, gente? Quando ele veio ao mundo, ele nasceu de uma mulher. Ele poderia ter simplesmente surgido, mas ele escolhe nascer de uma mulher. Olha que honra para uma mulher. Nas viagens de Jesus, ele era acompanhado por mulheres que ele curou, que ele libertou, e muitas dessas mulheres sustentavam Jesus com seus recursos. Outra honra para as mulheres. Jesus conversou com uma mulher samaritana, ou seja, mulher e samaritana. Porque desde quando teve a queda e tudo, essa questão de mulher e homem foi muito distorcida. A gente vê que os homens se sentem superiores, começam a se sentir superiores, a mulher meio que totalmente inferiorizada, rebaixada. Então era considerado horrível um homem conversar com mulher, não pode. E ainda, além dela ser mulher, ela era samaritana, e os judeus não conversavam com os samaritanos, era um povo inimigo. Então Jesus quebra isso, conversa com a mulher no poço, ajuda ela, salva aquela mulher. Conversou também com uma mulher adúltera, que era outra coisa horrível, né? Não podia conversar com mulher adúltera. Além disso, ele deixou uma prostituta, uma mulher prostituta, né? Que havia sido perdoada por ele, ungir e beijar os pés dele, e ele aceitou essa prova de amor daquela mulher, por ela ter sido perdoada por ele, ela vai com amor e gratidão fazer aquilo, e ele aceita, e todo mundo, Jesus, você não vai poder fazer isso, essa mulher, sai daí, e ele aceita aquilo. Outra coisa, ele honra Maria, irmã de Marta, né? Rinaldinho falou sábado. Maria sentou aos pés de Jesus para aprender com ele. Isso também não podia na época. A mulher não podia ficar sentada para aprender, porque eles tinham lá como que as mulheres não podem aprender coisa de homem. Então Jesus honra aquela mulher que senta aos pés dele para aprender com ele. E outra é que Maria, a outra Maria, foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, uma mulher. Então, assim, Jesus pôs fim a essa maldição da queda. Essa maldição que distorceu a igualdade. Então, ele recupera a igualdade original entre homem e mulher que ele criou. É legal falar isso mesmo, porque muita gente, às vezes, até começa a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento, ou que não também. Mas muitas pessoas, a gente começa a ler o Antigo Testamento e parece que a mulher
quase que nem existe, né? Tem o livro de Esther, de Ruth, tem algumas coisas assim, mas assim, a gente vê assim, os homens que fazem tudo, só fala de homem, a genealogia só tem homem praticamente. Então é interessante perceber isso, que realmente a queda trouxe isso, mas Jesus já veio toda essa maldição, tudo isso foi quebrado em Jesus não existe mais você pegar aquele trecho do Antigo Testamento para falar que o homem está acima da mulher e que a mulher não tem direito, essas coisas, né? A gente tem que saber entender isso, que Jesus realmente mudou a história e a nossa história também. Sim, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Então, além de Jesus, outra pessoa na Bíblia celebra a igualdade. Quem é? Paulo. Paulo, lá em Gálatas 3:28, ele fala assim, ó. Camila com cara de quem vai comentar. Então, ó, lá em Gálatas, Paulo fala assim, a gente já leu esse versículo, inclusive. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo falou isso. Isso significa que judeus e gregos perderam suas diferenças físicas e culturais? Não. Se você pegar um judeu e um grego, vai ter diferença física, vai ter diferenças culturais. Isso significa que escravos e livres perderam suas diferenças sociais? Não. Continuou da mesma forma. Isso significa que mulheres e homens perderam a masculinidade e a feminilidade? Não. Então, não significa que aqui ele está falando todos são um, que todo mundo virou a mesma coisa. Não. Aqui a questão é que, graças a Jesus, a nossa postura diante de Deus é a mesma. Nós somos iguais perante Deus, nosso valor é o mesmo perante Deus, nós somos aceitos e justificados da mesma forma perante Deus. Então, o homem não é mais aceito que a mulher por Deus, Deus não ama mais o homem do que a mulher, não existe isso. Porque, primeiro, a Trindade, aliás, está totalmente ligada nisso. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Homem e mulher foi feito a imagem e semelhança do Pai, Deus. Homem e mulher foram justificados por Jesus. Morreu por nós todos, homens e mulheres. E homens e mulheres foram regenerados pelo derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes e todas as outras partes que falam do derramamento, não vem só em homem, vem em homem e mulher. Então, nós estamos totalmente iguais perante Deus. Então, Paulo traz de novo isso. E aí vem a questão da complementaridade. Porque homens e mulheres têm igualdade, mas não são iguais, né? Não dá para falar que é igual, por favor. Então, o capítulo 2 de Gênesis, ele vem completar o capítulo 1. O capítulo 1 vem falar da igualdade entre homem e mulher, que são iguais perante Deus, são iguais em valor, são iguais, né, em justificação por Cristo. Mas o capítulo 2 vem trazer que eles são diferentes. Um é masculino, o outro é feminino. E essa diferença complementa um ao outro. Essa que é a coisa linda que Deus criou. Então, vou ler um trechinho do livro aqui que eu marquei sobre isso. Olha só. Porque foram criados por Deus com dignidade idêntica, homens e mulheres devem se respeitar, amar, servir e não se desprezarem mutuamente. Porque, então, só dando um parênteses aqui, a gente não pode se desprezar, nem homem desprezar mulher e nem mulher desprezar homem. E a gente vê muito isso. Os machistas, geralmente, desprezam as mulheres. Mulher não pode falar, não pode fazer nada, não pode... calada. E as mulheres, aquelas feministas extremas, também desprezam os homens. Não, porque macho sai fora, não sei o quê, nem vou falar o resto. Então, aqui a gente vê que a gente foi criado com a mesma dignidade, a mesma honra, e a gente precisa se respeitar e se amar e se servir um ao outro. Então, não tem essa que só a mulher que serve, parece até uma escrava. O homem também serve a mulher.
Ambos servem um ao outro, até porque Jesus nos ensina que nós somos servos uns dos outros, e quem quer ser o maior, seja o menor. Então, tá tudo ligado nesse ensino de Jesus. E aí tem mais um trecho aqui. Porque foram criados como seres complementares, homens e mulheres devem reconhecer suas diferenças e não tentar eliminá-las ou usurpá-las uns dos outros. E isso é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia, muitas mulheres querem que os homens sejam igual mulher, que tenham as mesmas atitudes de mulher, que tenham o mesmo jeito de mulher. Aí, se o homem não age com ela como ela espera, ela fica, mas você tem que agir de tal jeito. Então, a mulher quer que o homem age igual a mulher, o homem quer que age igual ao homem, fica um tentando eliminar as características masculinas e femininas dos outros, né? Ou então tomar. A mulher fala, não, eu que sou a alfa dessa casa e usurpa talvez uma característica que é mais masculina, ou o homem que é, não, eu que vou ser o sensível da casa e usurpa uma característica feminina e bagunça o trem tudo, né? Então, a gente precisa saber que a gente é igual, mas a gente é diferente. E tem só um trechinho aqui, eu vou abrir para vocês comentarem, mas tem uma frase muito conhecida que é assim, que quando Deus criou o homem lá e a mulher, quando Deus criou a mulher, não foi feita da sua cabeça para o sobrepujar, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas ao seu lado, ou seja, a mulher foi feita da costela, né? Ao seu lado para ser igual a ele, sob seu braço para ser protegida e próxima ao seu coração para ser amada. Então, esse é um trecho muito fofinho que um cara aqui que chama Mateu Henry escreveu sobre isso. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Acho que esse é o grande problema de qualquer preconceito, né? Existe, igual a Tamires falou ali, né? Opressor. Existe homens opressores, claro, mas o problema está na pessoa ser homem? Não. O problema está na pessoa que é mau caráter, etc. Existe mulher, sei lá o que. Existe, mas não é porque é mulher que ela é alguma coisa. Não é porque a pessoa é negra, lógico, a cor da pele, o sexo, nada tem a ver com o que é por dentro. E às vezes, na verdade, o preconceito é isso, você falar de uma característica de uma pessoa, essa característica é porque ela é isso, é porque ela é negra, é porque ela é mulher, é porque ela é homem. Então, esse preconceito tanto vem do machismo, né, que a pessoa fala, porque a mulher é isso, 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 e também feminismo, mesma coisa. Porque é homem, é isso, isso, isso. E às vezes tem até o preconceito político, porque votou no fulano, essa pessoa é isso, isso. Então, preconceito é totalmente geral mesmo. E é uma coisa que nós não podemos ter, temos que combater isso mesmo. Mas alguém quer falar aí? Eu acho que o problema vem da generalização também, né? Todo homem é opressor, toda mulher é não sei o quê, todo negro rouba e é mau caráter. Então, assim, acho que a Cintia até falou ali também, é uma questão cultural mesmo, nossa, de generalizar também tudo, assim, todo mundo. Tudo crente é chato, tudo crente não presta. Então, assim, é uma questão de conhecer mesmo a pessoa, de não julgar, acho que tem a ver com pré-julgamentos também, né? Se a gente olhar para a pessoa assim, Deus não olha para a gente generalizando, ele vê o nosso coração, né? E que a gente possa olhar para as pessoas assim também, né? Não, acho que também tem muito a ver com a gente não pensar como o mundo pensa. Porque se a gente começa a pegar os filtros do mundo para pensar, para moldar a nossa vida, a gente vai ficar louco, porque é machismo, é feminismo, é isso, aquilo. Então, a gente tem que pensar o que Jesus pensa disso, né? Acho que até essa semana eu li alguma coisa assim, tem um livro sobre isso, que é se colocar no lugar de Jesus, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus pensaria nessa situação? Então acho que isso já tira muitos problemas da nossa frente, assim. Inclusive, é o que eu preguei um tempo atrás no Point, equilíbrio. Acho que tudo tem que ter equilíbrio. Então,
Não adianta ser tão contra uma coisa que você vira o oposto daquela coisa. Ou seja, você virou a mesma coisa. Não adianta. Não se combate uma coisa sendo a mesma coisa. A gente precisa entrar no equilíbrio de saber pegar o que é bom daqui, pegar o que é bom daqui e saber achar o que Deus quer e o que vai nos equilibrar nem num extremo nem em outro, né? Quer falar aí, Tati? Quero. Isso me lembra muito. Tipo assim, eu vejo isso muito no meu curso. Qualquer evento que tem, palestra, essas coisas, igual, às vezes faz lá inscrição para poder comentar, né? Algum palestrante, alguma coisa do tipo. Aí, às vezes, não viu a pessoa levantando a mão e, por coincidência, foi só os homens que estão falando, né? Aí, do nada, no meio da fala de um homem, vem alguma menina que é do movimento feminista, levanta a mão, já aumenta o tom de voz e começa a falar assim, não, gente, vamos deixar a fulana falar, porque ela já está um tempão com a mão levantada e só os homens que estão falando. Aí, tipo assim, todo mundo vai e olha para essa pessoa, para essa menina que levantou o tom de voz para falar. Mas aí, tipo assim, gente, às vezes a pessoa que está lá na frente fazendo inscrição das pessoas para poder comentar, às vezes realmente nem viu. Já aconteceu comigo mesmo. Eu estou apresentando um trabalho, e aí o pessoal foi levantando a mão e eu passei batido. Eu não vi a pessoa levantando a mão e tipo assim, cara, não tem esse negócio. Às vezes realmente a pessoa leva muito a sério e acaba sendo o mesmo papel que o machista está fazendo. Inclusive, eu acho muito errado mesmo a gente se denominar uma coisa. O que você é? Eu sou feminista. O que você é? Eu sou machista. Eu não, eu sou cristã e pronto, só isso. O resto, eu tô no equilíbrio, não sou nada. Você é calvinista ou arminiano? Sou nada, eu sou cristã, eu sou crente. Porque a gente sempre tem que se encaixar numa coisa e aí a gente acaba ficando contra a outra coisa e indo para algum extremo. Então, é muito perigoso a gente ficar se definindo as coisas, porque isso envolve um monte de outras coisas que às vezes a gente nem conhece muito bem, ou às vezes é só uma vontade que a pessoa tem de ser aceita num grupo, né? Ah, eu sou isso, que aí você vai ser aceita naquele grupo ali, e você arrumou um grupo para você andar. Mas a gente não precisa disso. Então, nosso papel não é ser de um lado, ser do outro lado. Eu sou de esquerda, sou de direita, né? Falando bem o que eu preguei aquele dia. Mas é isso. A gente não pode ficar se jogando para um lado ou para o outro lado. A gente tem que ficar no equilíbrio. Uma coisa que a gente tem que se jogar para o lado é ser cristão. Isso aí não tem equilíbrio, não tem em cima do muro, não. Se é cristão, não é. Agora, fora isso, as Verdade. questões, né? E a nossa própria fé ela vai fazendo. Jesus faz isso com a gente, igual a gente acha tudo na Bíblia. A gente acha coisas que falam a respeito de como ser uma mulher sábia, de como ser um homem sábio, de como não tratar uma mulher mal, de como a gente tem a Bíblia como nosso manual de fé, e a gente, tipo assim, se a gente for ver, tudo deriva disso, né? São pensamentos que derivaram daí, mas que são extremos demais. Ah, não, mas a mulher, ela não pode, não sei o quê, mas o homem não pode, não sei o quê. Mas Deus fala qual que tem que ser a nossa conduta. Então, a Bíblia já é nosso manual de fé. Se a gente pega a Bíblia e desconsidera tudo, e começa a considerar um movimento, começa a considerar uma luta, né? Claro que a gente tem que se levantar assim, porque a Bíblia manda se levantar a favor do órfão, da viúva, a favor dos mais necessitados. Mas ele já é o nosso manual de fé. Se a gente pega outro, acho que a gente está meio que usando essa palavra grosseiramente, traindo Jesus, traindo a palavra. Sim, exatamente isso. Então, o próximo assunto aqui, a gente vai entrar um pouco na questão da responsabilidade, que é essa questão de cada um ter a sua função. Porque é muito claro na Escritura, né, na palavra de Deus, que apesar de nós, homens e mulheres, sermos iguais perante Deus, né, em questão de valor, dignidade, a gente tem funções diferentes. E isso não quer dizer que um é mais importante que o outro, mas quer dizer que Deus estabeleceu funções para que tudo aconteça da melhor forma possível, né? Para o nosso próprio bem. Então, entra uma questão que o povo cria muita polêmica, que é a questão da submissão, né? De homem, marido, mulher. E aí vem lá em Efésios 5:23, Paulo fala assim:
Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o seu Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Aí talvez você vai pensar, mas eu nem sou casada. Mas é importante a gente saber isso, principalmente porque vai vir pergunta para nós sobre isso uma hora ou outra, ou um dia vocês vão casar e vai precisar saber disso, ou até mesmo antes de casar é bom já saber isso, né? E até como solteiros também é bom a gente saber os limites dessa palavra. Então, essa questão de ser o marido seu cabeça, em primeiro lugar, não está falando que o homem, todo homem é cabeça da mulher. Está falando que o marido é a cabeça da mulher. Então, não significa que eu vou chegar ali no meio da rua, vai ter um homem ali, eu vou sujeitar ele. Tem nada disso, não. Isso aqui é o marido e a mulher. Está falando de uma como que fala? Instituição, né? Feita por Deus. Então, tá falando da família, ali dentro da família. Agora, se um homem aí qualquer me manda fazer as coisas ou me fala alguma coisa, eu não tenho que sujeitar ele, a não ser que seja a questão de autoridade, igual o Tati falou hoje no grupo da célula. Aí tem essas questões. Agora, essa questão aqui vem falar do marido e da mulher. E aí, alguns usam isso como autoritarismo, né? Quer mandar na mulher, acha que a mulher é escrava, tem que fazer tudo que o homem manda, o homem fica lá o dia inteiro sentado no sofá, quer que a mulher fique servindo ele, fazendo tudo que ele quiser. Na Bíblia não ensina nada disso, tem nada a ver com isso. Ou então acha que a mulher é filha dele, né? Fica mandando na mulher, mandando obedece, senão quase que manda ficar de castigo e uns até bate. Então não tem nada disso aqui. Isso é uma coisa absurda que as pessoas pegaram ali, tirou o negócio do contexto e usou para seu próprio bem, né? Ou sei lá para quê, para o mal do outro. E aí outros pegam essa palavra de Paulo aqui e fala e nega esse ensino, fala que é inaplicável, isso aqui é uma coisa da cultura. Na época era assim, hoje em dia não é mais. Foi da situação ali que aconteceu. Só que se for assim, a gente teria que descartar vários ensinos de Paulo sobre casamento, sobre divórcio, sobre até mesmo Cristo, sobre a justificação, sobre a salvação, sobre homossexuais, sobre Deus, sobre tudo que ele ensina, né? Então a gente tem que saber o que é cultura e o que é realmente um ensinamento bíblico. E eu queria ler um trecho aqui do livro sobre isso, que ele fala assim, ó, que Paulo chamou atenção lá em 1 Coríntios, se alguém quiser anotar, tá lá em 1 Coríntios 11, capítulo inteiro lá tem sobre isso. Paulo chama atenção dos seus leitores, primeiro, para a ordem da criação. Ele fala o seguinte, por quê? Lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo 2,13, fala assim, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, essa é a ordem da criação. Primeiro foi formado o homem, depois foi formada a mulher. Outra coisa é o modo da criação. Lá em 1 Coríntios, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Então, esse foi o modo da criação. E a outra coisa é o propósito da criação, que fala assim lá em 1 Coríntios. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Assim, de acordo com as escrituras, apesar de o homem ser nascido da mulher, né, que a mãe fica grávida e nasce o homem da mulher, e apesar dos sexos serem interdependentes, a mulher foi feita depois do homem e a partir do homem e para o homem. Então, muitos podem olhar isso e falar machismo total. Mas, na verdade, não. Deus tem um porquê para isso. Por que ele criou primeiro o homem? Por que a mulher veio do homem? Por que Deus criou o homem, a mulher para o homem? Ele fez o homem, viu que o homem estava só e trouxe para o auxiliar, para ser sua companheira.
porque ele deu uma responsabilidade maior para o homem. E não porque o homem é mais importante, mas ele deu uma responsabilidade maior para o homem, sabendo que o homem tem uma função diferente da mulher e certas coisas ele vai precisar fazer mais do que a mulher, vai ter mais responsabilidade. Peraí. Outra coisa. Responsabilidade de cobrança. Responsabilidade de cobrança. Outra coisa aqui. Por direito de primogenitura, ou seja, o primeiro filho, né? O primogênito herdava o domínio sobre os recursos e a responsabilidade de liderar dos filhos, falando desde sempre, assim, quando tinha o primeiro filho, o primogênito herdava já de cara, assim, o domínio sobre todos os recursos e a responsabilidade de liderar os outros irmãos. Então, era uma responsabilidade maior. Então, aí vem a primeira coisa. Deus fez o primogênito, Adão, para dar ao homem uma responsabilidade maior do que a mulher. Quando Eva foi tirada de Adão e trazida a ele, este a denominou mulher. E o poder de designar o nome também estava relacionado a essa responsabilidade. E outra coisa é que a mulher foi feita para ele, para Adão, não como uma decisão tardia. Tipo assim, Deus falou, não tem mais nada para criar, né? Vou criar uma mulher. Passou um tempão. Não foi uma decisão tardia que depois do nada ele quis, ou um brinquedo. Tipo assim, vou dar uma coisa aqui para distrair Adão. Não foi isso. Mas como sua parceira e companheira de trabalho, que deveria compartilhar com ele o serviço de Deus e a mordomia da terra. Então, a mulher foi uma criação também muito importante, fundamental, porque Deus viu que Adão sozinho não ia conseguir fazer tudo. Ele lhe deu uma parceira, uma companheira, e aí tá também o sentido do casamento, né? Muita gente casa por vários motivos, nada a ver, mas casamento é exatamente para isso, você ter o homem acha uma companheira, que inclusive a Bíblia fala que o homem que encontra uma esposa encontra um tesouro, né? Não é bem essas palavras, mas é isso. Então, a mulher, com toda a sua função ali de mulher sábia que edifica a casa, com toda essa função de auxiliadora do marido, de companheira, de parceria, de cuidar junto das coisas de Deus, tudo isso completa um ao outro. E isso é muito lindo, inclusive. E quando o casamento acontece com essa divisão correta das funções, tudo dá certo, né? E outra coisa aqui, para terminar esse ponto, vou abrir para vocês falar, é que é essencial observar que os 3 argumentos de Paulo, que eu acabei de falar aqui, são tirados do capítulo 2 de Gênesis. E no capítulo 2 de Gênesis não tinha tido queda ainda. O homem e a mulher não tinham pecado. E tudo que veio antes do pecado foi criação de Deus, foi o propósito de Deus. Então Deus definiu essas funções antes de pecado, antes do pecado. Então não foi o pecado que deu essa divisão de homem fazer isso, mulher fazer aquilo, mas foi o próprio Deus que estabeleceu desde a criação essa função. E nenhuma cultura é capaz de destruir isso. Porque a gente está vendo aí, nós todos, né, que seja no trabalho, seja nos estudos, na universidade, a gente sempre vem bombardeado da cultura do mundo, né, que fala que não tem isso, que cada um faz o que quiser, não tem essa divisão de função, homem e mulher para fazer a mesma coisa, é tudo igual mesmo, e a gente já entendeu aqui. Igualdade é diferente de ser iguais. Então, a gente tem igualdade perante Deus, valor, mas a gente não é igual. E nenhuma cultura pode estabelecer o que Deus criou, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso. É bom lembrar do que já foi falado, né? Que isso era um peso após a queda, mas se o casamento, Jesus é o centro, se Jesus for o centro do casamento, não vai ser um peso para a mulher ser submissa ao homem, não vai ser um peso para o homem ser o cabeça do lar, ter essa responsabilidade, porque todos vão estar submissos a Jesus e aos ensinamentos de Jesus. Então, vai haver respeito, comunhão,
E no fundo, a mulher ser submissa ao homem, ela realmente vai estar sendo submissa a Jesus, porque o homem é submisso a Jesus. Então, se o casamento tiver Jesus como centro, se os dois forem realmente discípulos de Jesus, se Jesus estiver abençoando, vai dar tudo certo, né, nessa divisão aí. Inclusive, isso é muito importante, porque às vezes a menina, a moça, a mulher casa com uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que não serve a Deus, alguém que não pensa igual, né? Não tem as mesmas crenças. Aí ela reclama de ser submissa. Mas por quê? Porque não tá tudo funcional ali. Não tá tudo acontecendo do jeito que Deus criou. Porque o homem tá de um jeito. Ela acredita, tá ali, quer ser submissa, mas o homem tá nem aí. Porque ele tem outra visão, não pensa dessa forma. Então, isso aqui a gente precisa saber muito bem disso, que vocês, né, que são solteiros ainda, para quando for arrumar um namorado, né, para pensar muito bem nisso, porque se você escolher um homem que não serve a Deus, como você vai se sujeitar a ele? Você sabe que ele não se sujeita a Deus, e você tem essa função, né, essa, como que diz? Esse mandamento de Deus, né? De se sujeitar ao marido e tal. Isso é até mesmo para nos proteger como mulher. Mas aí, se você se submete a um cara que não é submisso a Deus, você vai destruir tudo. Então, quando forem mulheres arrumar um namorado, né? Um marido, pensem nisso. Que vocês pensem para arrumar uma pessoa, né? Para achar uma pessoa igual o Lucas, que está aí. Fazer a decoração. Vocês acharem uma pessoa de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Se ninguém for falar, vamos continuar. Não, vou falar, porque só pra comentar uma coisa, mas é bem interessante. Assim, às vezes a menina tá lá sofrendo com o cara, ou até o inverso mesmo, né? Ah, mas como que eu vou me sujeitar a essa pessoa? Mas a pessoa nem é de Deus, cara. Tipo assim, a pessoa é um desviado do inferno lá. E tipo assim, como assim? Não tem como você viver com a pessoa que não pensa igual você. E até mesmo essa coisa do nosso pensamento, né? Tipo, a Bíblia é nosso manual de fé. Se a pessoa não tem como e você tem, não tem como que você vai ser um filho no caminho? O cara fala, não, então eu vou batizar ele na igreja católica. Ah, não, mas e as coisas de Deus? Então, tipo assim, não tem como, né? Aí a gente fica tendo que ensinar. A gente não. Aí os pastores, a igreja tem que ensinar isso como, tipo assim, sendo que é uma coisa nítida, assim, né? Tipo, você tem que pensar, estar com a pessoa que pensa igual a você, que ama Jesus como você, que tem a fé como base de vida. Aí, por isso que tem muitos conflitos nessa área na igreja, né? Porque as pessoas querem se relacionar, mas elas não estão levando em conta isso, né? Jesus. Exatamente. E tem, inclusive, hoje em dia, muita gente fica desesperado que não tá arrumando ninguém, né? Não tá achando ninguém, aí vai lá e vai achar lá no mundo. Vai achar uma pessoa que não se submete a Deus, que não tem responsabilidade nenhuma com isso, que nem sabe que isso existe, pra falar a verdade, né? Aí depois, aí na hora ali a carência está sendo suprida, mas depois vai vir a consequência, né? Porque depois que casa, aí não vai ficar essa coisa, né? Só, ai, maravilha. Não vai ficar só isso. Aí você vai conviver com a pessoa 24 horas, você vai ver como é que é ali, vai se submeter, porque enquanto é namorado, não tem essa, né? Ficar submetendo aí, não. Porque tem umas meninas que vai namorando já fica tratando o cara como marido, né? Pelo amor de Deus, também não, gente. Tem que ter sabedoria. Então a gente precisa levar isso em consideração. E agora, falando exatamente sobre o homem ser o cabeça, isso significa responsabilidade. Não significa autoritarismo, né? Que o homem é mais importante. Tanto que compara aqui, o cabeça da mulher é o homem, o marido, né? Assim como o cabeça de Cristo é Deus. Então, olha que comparação que é essa. Deus e Cristo são iguais, são Deus. Não que existe deuses, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo
é Deus, mas são funções diferentes. Deus tem uma função diferente, Jesus e o Espírito Santo. Assim também o homem e a mulher são iguais, são um corpo quando casam, né? Então são um, não tem diferença, mas tem funções diferentes, igual Deus com Cristo. Deus é mais importante que Jesus? Não. O Espírito Santo é mais importante que Deus? Não. O homem é mais importante que a mulher? Não. Mas tem funções diferentes. E está escrito aqui que Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo, quando estava aqui na Terra, submetia à vontade de Deus. Porque Deus era o cabeça. Não porque Deus era mais importante, mas porque Deus tinha orientação para ele, tinha sabedoria para dar para ele como agir aqui na Terra. É a mesma forma. O homem tem essa coisa assim de submeter a Deus e ter uma orientação para a família dele, né? Então, essa é a questão. A gente não é um mais importante que o outro, a gente é igual no valor, mas a gente tem funções diferentes. Mas ser cabeça implica um grau de liderança, igual a gente está falando aqui. Então, existe sim uma liderança do homem sobre a casa, porém, a gente não pode descartar também que algumas mulheres são abandonadas, acabam, ou o cara morre, ou vira mãe solteira aí, né? E aí ela acaba virando a liderança da casa dela. Não estamos falando sobre isso, que é uma exceção, né? Mas a gente está falando que a família, né, da forma como Deus criou, é assim: o homem é o cabeça do lar, ou seja, não que ele é a autoridade da casa no sentido de autoritarismo, mas ele tem a responsabilidade sobre a casa. Tanto que Deus vai cobrar dele se acontecer alguma coisa, se os filhos desviassem, sei lá, vai cobrar dele, porque ele é a responsabilidade da casa. É interessante isso, até essa coisa de provedor, né? Que sempre é um assunto polêmico, a mulher pode trabalhar. Mas é lógico que a mulher pode trabalhar, pode até prover para casa, às vezes o homem não está com emprego, uma coisa assim, sei lá. 1000 casos, né? Agora, é interessante isso, pensar na cobrança. A cobrança de uma falta de provisão, sei lá o que, a cobrança é em cima do homem. É basicamente isso. E o homem, ele tem essa responsabilidade como cabeça. Homens que estão aí têm a responsabilidade de amar sacrificialmente sua mulher, sua esposa, né? Lá a Bíblia diz assim, ó, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo, e que Cristo se entregou por ela como seu salvador. Entregou por ela para santificá-la e para apresentá-la a si mesmo santa e inculpável. Então, o homem está sendo comparado a Jesus aqui. É muito forte isso, porque o homem tem a responsabilidade de amar sacrificialmente sua mulher. Então, quando os homens que estão aí se casarem, tem essa responsabilidade de se entregar pela sua esposa, né? E nós, como esposas, precisamos já pensar nisso, porque na hora que a gente for casar, se a gente casar com um homem que não sabe nada disso, aí vai ser complicado. Outra coisa que é responsabilidade é cuidar de modo abnegado, negar-se a si mesmo. O homem tem essa responsabilidade. Ó, fala assim, da mesma forma, a Bíblia que fala isso. Os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Então, vem aqui a questão de provisão do lar, do Alexandre falou, e a questão de amar a esposa como a si mesmo. Ou seja, se negar mesmo pela esposa. E não quer dizer que a esposa também não faça o mesmo às vezes, né? Não significa que a mulher vai ficar lá fazendo o que ela quiser e o cara vai falar, faz o que você quiser, meu amor, e faz, fica à vontade. Não é assim também, né? Não vão abusar do negócio. Então, o homem semelhante a Cristo, ele vai facilitar sua verdadeira identidade, meninas que estão me ouvindo. O homem que for semelhante a Jesus vai facilitar sua verdadeira identidade, não destruir ela. Porque muitas mulheres se relacionam com um cara que destrói a verdadeira identidade. Aí é exatamente o que
O que que Tamires falou aí? O que que ela falou? Não é Aí vira o cara. uns Vira. cara banana. Uns caras banana. Então, aí algumas meninas deixam sua identidade para. Aí, tipo assim, o cara transforma a menina vira outra pessoa, destrói a autoestima, às vezes destrói até a vida profissional. Considera, não, você não pode fazer isso. Não, eu que tenho que ser o superior. E aí a menina vai só inferior, inferior, daqui a pouco morreu a menina, né? Acabou. E o homem semelhante a Cristo, ele não é assim, ele não vai tratar a mulher desse jeito. Alguém quer comentar alguma coisa? E a gente vai entrar no último tópico desse assunto. Eu quero. É porque eu vejo muito isso como uma estratégia mesmo do diabo, porque as pessoas elas não sabem as funções delas mais. E aí entra no que você falou, às vezes o cara acha que casar é uma coisa, que essa questão de ter ali uma empregada, alguém ali para, né, para se submeter e tal. Não que isso seja, né? Enfim, não vamos entrar em polêmicas. E a menina também já entra nessa questão assim da parceria, do casamento, com um pensamento totalmente errado. E eu acho que toda essa discussão, quem quer mais, quem quer menos, é tudo uma busca de reconhecimento que às vezes a gente só vai encontrar em Deus. Uma busca de felicidade, de alguma forma eu não ser violado, de alguma forma eu não ser infeliz, e a pessoa, tipo, através disso, nessa busca por querer ser, né, alguém, ela acaba machucando o outro. E aí eu acho que tá tendo essa inversão de valor, porque a mulher ela tá querendo ser mais e o homem também agora, né, ele tá tipo assim, perdendo a sua identidade totalmente. Tanto que eu vi aí que o pessoal, a maioria das pessoas elas estão querendo casar mais tarde e tá tendo muito divórcio também. Ou seja, muitas pessoas estão vendo que é realmente um casamento, estão pensando muito mais, estão analisando muito mais. E gente que já entrou num casamento e não viu essas coisas, que a gente está tendo a oportunidade de ver, elas estão separando. Então eu me enxergo assim numa posição assim de muito privilégio de poder ter essa, sabe, essa escolha mesmo de ver como a pessoa é, porque a minha mãe, por exemplo, não teve nossas mães, as nossas avós, assim, meio que casavam muito rápido, tinha que casar rápido, não podia estudar, não podia trabalhar. Então, meio que isso explica muita coisa do que acontece hoje. Então, eu acho, assim, que nessa luta por um ser maior que o outro, os valores estão se invertendo, as personalidades estão se invertendo, igual você falou da mulher, tá sendo muito querendo, tipo assim, ser o macho da casa, né? O homem, tipo assim, se submetendo tanta mulher às vezes, eu vejo isso às vezes, né? O cara vira uma meleca mesmo da mulher, a mulher faz tudo, o cara não faz nada mais, então acho que toda essa inversão é uma arma que o inimigo está usando contra a instituição assim mais linda que Deus colocou na Terra, que é a família. Então a gente, como cristão, a gente tem que ter esse conhecimento mesmo de todas essas coisas que você falou, de se aprofundar mesmo, de estudar, para que a gente não venha passar por coisas que a gente não precisaria passar. Claro que experiência todo mundo vai ter aí, né? Não tem ninguém casado aqui. Mas eu acho que a gente precisa entender quem que a gente precisa ser antes da gente cobrar do outro, antes da gente esperar, tipo, eu quero esperar um marido que seja assim. Então tá, o que eu sou primeiro? Então são várias coisas assim que você falando foi me fazendo refletir e realmente está sendo muitos conhecimentos hoje, glória a Deus. Sobre esse negócio da identidade, né? Eu acho que eu lembrei aqui que pensando na Trindade, né? Igual a gente está comparando o casamento com o relacionamento de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É interessante isso, porque Deus afirma a identidade de Jesus, falando, esse é meu filho amado. Jesus afirma Deus toda hora, então é tudo todo um complementando o outro, dizendo a importância de um, de outro, e nunca Deus falando, eu sou o Pai, me adorem, Jesus está aí só como um comandado. Não tem nada disso, não existe nada disso. Se o relacionamento nosso tem que ser assim como a família de Deus, vamos dizer assim, então a gente tem que seguir isso também. Exatamente. Então, tudo que vocês falaram aí é isso. A gente não pode
eu não vou entrar muito nesse assunto, porque vai ser o da semana que vem, sobre casamento, divórcio, essas coisas. Mas a gente não pode, como é que fala? Desacreditar disso, sabe? Do relacionamento entre homem e mulher, da família que Deus sonha, porque Deus sonha isso pra gente. É uma coisa que ele fez, que ele criou desde o princípio. E ele criou com tanta harmonia entre os dois, e a gente, depois de tanta coisa, né? E tanto depois do pecado, quanto em meio a essa cultura tão deformada, a gente começa a desacreditar disso. Porque a gente começa, igual o Tamires falou, um querer ser melhor que o outro, não, que a mulher tem que ser superior, que a mulher que manda, o homem, não, que o homem que manda, que a mulher obedece, e fica um querendo ser melhor que o outro, a parceria acabou, o companheirismo acabou, acabou o casamento. Então, a gente precisa realmente colocar o foco no lugar certo. E o último ponto aqui, que é outro ponto bem polêmicozinho, é ministério envolvendo mulheres. E aí, para falar de ministério, o que é ministério? Ministério é serviço, que é a palavra diaconia, né? Alguns até falam diáconos, né? Serviço. E todo cristão, homem e mulher, é chamado para servir. Jesus nos ensina isso o tempo inteiro. Inclusive, ele, aqui na Terra, fala que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, né? Então, homem, mulher, jovem, velho, todo mundo é chamado para seguir os passos de Jesus, ou seja, para servir uns aos outros. Então, isso não é uma questão que é só da mulher e só do homem, é de todo cristão, todo mundo. E aí, a gente precisa lembrar que na igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento existiu uma liderança ativa feminina na igreja. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, não vou ler todas aqui porque são várias mesmo, mas no Antigo Testamento tem Débora, que foi juíza, tem Ulda, que foi profetisa, tem Miriam, irmã de Moisés. No Novo Testamento, Paulo cita várias mulheres que auxiliavam nas igrejas, né, nas congregações que ele tinha, obreiras, né, que pregavam. Então, no Novo e no Antigo Testamento sempre existiu mulheres em posição de liderança. Então, aqui vai o primeiro fato, né? A mulher não é uma posição inferior. Por exemplo, tem nada de errado a mulher ser líder de uma empresa, ser diretora de alguma coisa, ser juíza, entendeu? Na carreira profissional dela. Então, já falando do mundo, né? A gente está falando agora do geral, da vida no geral. Na vida no geral, a mulher pode e deve exercitar os dons que ela tem, as habilidades que ela tem e ir embora, né? E alcançar os altos cargos também. Tem nada que impede isso, não. E o Espírito Santo, inclusive, falando agora biblicamente, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo foi derramado sobre homens e sobre mulheres. Então, não tem essa de que homem é mais profeta, mulher não é. Não tem isso. Todos, homens e mulheres, receberam o dom do Espírito Santo. E nós temos essa capacitação. Então, a Bíblia, como diz o livro, parece sim ensinar para a gente que mulheres e homens podem ensinar, desde que a mulher não usurpe a autoridade do homem como cabeça, no sentido da igreja falando. Na sociedade, não tem nada sobre isso na Bíblia, de que a mulher não pode exercer alguma coisa, tanto que, como eu li aqui, Débora era juíza. Agora, na igreja, a Bíblia demonstra, Paulo fala um pouco sobre isso, também não vai entrar tanto, mas Paulo fala um pouco sobre isso, de o homem ser o sacerdote, tanto que na Bíblia não existe sacerdotisa e não existe presbítera, bispa, né? Não existe na Bíblia. Existe mais a parte de diaconia, né? Serviço, existe profeta, profetiza no caso, né? Existe esse tipo de coisa, juíza, estudo. Agora, essa questão eclesiástica de líder da igreja
né, a autoridade da igreja, cabeça da igreja, vem na mesma ideia da cabeça da família. Então, o homem tem essa responsabilidade. E isso, para nós, não deve ser um sentimento assim, nossa, então eu sou inferior. Pelo contrário, vocês estão rindo do bispo A aí. bispa Sônia. Acho que veio na cabeça de todo mundo. Então, a gente não... apóstola, né? Apóstola Sol. Ah, falou bispo, é apóstola só. Ai, ai. Então, a gente, como mulher, não precisa se sentir inferior ao homem quando Deus fala isso, que o homem deve ser o cabeça do lar, o cabeça da igreja, assim, nesse sentido. Pelo contrário, a gente tem que se sentir até feliz, porque a responsabilidade está no homem. Tipo assim, claro que a gente tem nossa responsabilidade também, mas a maior responsabilidade de suportar o negócio está no homem. E deixa eu ver mais o que aqui. A gente precisa buscar, como homens e como mulheres, um ministério caracterizado pela humildade e não pela autoridade. Porque a gente fica muito assim, eu quero autoridade, eu quero mandar. Mas Deus não ensinou isso pra gente. Jesus, né, veio aqui na Terra e ensinou. Esse é o modelo, sigam. Ele foi, algum momento, ele quis ser autoridade sobre todos? Não. Mesmo que ele pudesse, inclusive tem esse texto na Bíblia, né? Ele não julgou que ser igual a Deus era uma coisa que era para ele se apegar, mas ele se esvaziou disso, se tornou servo, obedecendo até a morte de cruz. Então, Jesus nos ensina a ser humildes. Então, a gente não precisa ficar procurando autoridade, a gente precisa buscar a humildade, servir uns aos outros. Tanto na igreja, tanto no casamento, tanto em casa, quanto no trabalho, em qualquer lugar que a gente for. Quer falar, Camila? Eu quero falar que uma vez eu estava lendo sobre um estudo, até o Jordan Peterson, não sei falar o nome dele. Ele é um psicólogo lá do Canadá e ele é bem famoso, assim, por ser um pouco fora da curva desse pensamento hoje que a gente tem normal aí, né? E ele fala que existem estudos que demonstram que as mulheres, elas normalmente gostam, assim, de ser bem-sucedida na carreira, gostam de... Algumas até chegam mesmo a ser líderes de CO, de grandes empresas, mas que elas preferem aos 30 anos, assim, largar tudo e ter filhos. Não estou falando que a mulher não pode, né? Que ela não pode ser uma chefe de uma empresa grande e tal, mas que normalmente elas desejam mais, anseiam mais por ter uma família, por ter filhos, em detrimento ao cargo. Elas preferem abrir mão e ter filhos e ter uma família do que, às vezes, continuar ali naquele cargo que elas sabem que, às vezes, o maior sonho delas ali, da pesquisa demonstrou que é ter uma família. E já o homem não, ele consegue conciliar bem os dois e tal, mas ele prefere ainda ter ser bem-sucedido do cargo, e isso demonstra para ele mais, isso que você falou, sentimento como que eu posso explicar isso? Como se ele fosse o cabeça mesmo, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso ter esse lugar ali dentro da empresa e tal, e que não é ruim, né? Mas aí queria focar mais na mulher, no caso, porque às vezes a gente fica muito botando peso, né? Até o feminismo mesmo tem essas pautas assim, a gente pode, a mulher pode ser o que ela quiser e tal, mas às vezes quando ela decide ser mãe, existe algumas partes do feminismo que julgam muito essas mulheres e tal, mas a maioria das vezes, ela vai querer isso, ela quer ter uma família, a maioria das mulheres, né, não todas, querem construir família, é só isso mesmo o comentário. É verdade, isso tem a ver com a função mesmo, né? E o homem não é proibido as mulheres serem líderes, mas o que é proibido, digamos assim, é ela dominar sobre o homem, ela ser a cabeça do homem, entendeu? No sentido de função. Ela usurpar essa função do homem, assim como o homem usurpar a função da mulher. Então, por mais que uma vez ou outra, às vezes, por exemplo, às vezes acontece uma situação que a mulher vai ter que prover a casa por um tempo ou por algum motivo. Não tem problema nisso, mas por função, a responsabilidade de cabeça do lar é do homem. Então, a gente tem que entender que existem situações, claro, que
que são exceções e tudo mais, mas a gente tem que entender a função que Deus nos criou. Então, Tem a Deus... cobrança da mulher como mãe também. Hã? Igual a Camila falando da mulher ser mãe, a mulher também tem essa cobrança de mãe. Exatamente. Então, assim, a gente, quando for mãe, a responsabilidade sobre o filho não é da nossa babá, é nossa. Uhum. Então, às vezes, é muito fácil jogar para uma babá, jogar numa creche o dia avó, né? inteiro, jogar para a avó, que já criou todos os filhos, tem que criar os netos agora. Então, é muito complicado isso, e a gente precisa realmente, se a gente quer ter filho, a gente precisa ser mãe, né? Ou então é melhor não ter filho, porque ter filho é ser mãe. Só que muita mãe só quer ter filho, mas não quer ser mãe. Às vezes quer ter um filho para fazer um Instagram do filho, ganhar milhões de seguidores, né? Virar influencer. Isso é pesado. Mas ter filho é ser mãe. Então tem tudo isso envolvido, né? Mas esse nem é um assunto muito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Camila disse. Peraí, isso que Camila disse. Vai também, às vezes, por causa da pressão que a mulher tem de ser mãe por causa da idade. É verdade. O que é mais? Dá-me filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. Então, terminando o assunto de hoje, o que a gente aprende aqui é isso. A gente tem igualdade, sim. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Nós temos o mesmo valor. Eu acho que o sol tá batendo aqui, peraí. Aí. Nós temos o mesmo valor, nós temos a mesma justificação. Jesus morreu por nós do mesmo jeito, mas a gente tem sim funções diferentes. E por mais que a nossa cultura muitas vezes quer nos influenciar a jogar isso por terra, não vamos jogar isso por terra, porque isso é uma coisa linda que Deus criou, linda mesmo. E quando a gente vive isso, a gente consegue ser pleno. Igual o Alexandre estava falando aqui outro dia, ontem eu acho, que muitas pessoas casam e alcançam o maior do seu potencial depois que casam. Porque às vezes a gente está solteiro aqui na casa dos pais, ou sei lá, e aí quando a gente casa, parece que um amplifica a asa do outro, né? Se a gente casar bem, um vai jogar o outro para cima, a gente vai alcançar muito mais do que sozinho. Tanto que a Bíblia mesmo diz que é melhor dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar e tudo mais. Então, que a gente aprenda isso, que a gente ore para que Deus prepare para a gente casamento de Deus, uma pessoa de Deus, e que a gente viva realmente essa vontade de Deus. E que a gente se submeta às autoridades, não com essa, tipo assim, essa palavra submissão, como diria Hernandes Dias, tem que desinfectar ela, porque ela tá meio que assim, ai, que ranço dessa palavra. Mas submissão nada mais é do que respeito. E Deus quer que a gente tenha respeito um pelo outro. O que é melhor do que um relacionamento com respeito? Né? Às vezes a gente vê um monte de relacionamento zoado por aí, um xinga o outro, um até bate no outro, é mó desrespeito. Então, que a gente aprenda isso e que Deus possa abençoar nossas vidas.